Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Peço, amado de Deus, que você tenha em mãos a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você venha tomar nota de tudo que será dito, para que você possa meditar uma vez mais no conhecimento da graça de Deus. Também peço que você tome nota do título da mensagem que tem por nome o batismo de Cristo. Esse assunto tem que ser esclarecido, aclarado na nossa mente, porque muitas pessoas carregam uma culpabilidade em sua mente por falta do conhecimento da verdade, por estarem sendo apacentadas por falsos ensinos de alguns que se julgam mestres do saber, inculcando-se por sábios, julgando sem sabedoria o povo de Deus, ensinando que não devem, aprisionando-as ao medo e vivendo uma culpabilidade eterna por conta de suas fraquezas carnais cometidas, pelos seus erros cometidos. E de tanto ouvir esses homens que se inculcam por sábios, vivem perturbadas, até concordam, entram em concordância que são pecadores. Baseando-se nas palavras do Senhor Jesus Cristo, muitos desses pregadores sem sabedoria, como assim mesmo disse o Senhor Jesus Cristo em suas palavras, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, como está descrito em João, livro histórico, capítulo 8, verso 7. Então muitos pregadores se baseiam nessas palavras do Senhor Jesus Cristo e pararam no tempo. Não podemos ficar presos ao tempo dessas palavras ditas por Jesus, porque a obra de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, ela continuou. Deus teve um propósito por meio da vida do Senhor Jesus Cristo. E o propósito seria a crucificação. E ainda temos que observar que as palavras do Senhor Jesus Cristo foram ditas, em especial essas, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, foram ditas antes da cruz, antes da crucificação, e não depois. Então existem tempos, o antes e o depois, e não podemos ficar parados no antes. Como disse, a obra do Senhor Jesus Cristo continuou. Jesus estava certo naquele momento que disse: aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. Mas depois da cruz tudo mudou. Antes da cruz, o pecado estava de pé. E Deus estabeleceu duas formas de purificação de pecados. Duas formas, e temos que entender isso, temporárias, que tinham o seu valor no período da lei, antes da cruz. E vejamos uma dessas formas. A primeira está em Hebreus, capítulo 9, verso 19. E assim diz, Hebreus capítulo 9, verso 19. Porque havendo Moisés proclamado a todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo,
e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, segundo a lei. Segundo a lei. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa foi a primeira forma, amado, que Deus prescreveu por meio de Moisés, derramamento de sangue para a purificação de pecados, por meio de sangue de bodes e de novilhos. E Deus, em sua soberania, por meio de João Batista, estabeleceu a segunda forma, que foi o batismo nas águas, para a remissão de pecados, como está descrito em Mateus, capítulo 3, verso 11. Então veja que Deus usou uma forma na lei de Moisés e também usou outra forma por meio de João Batista para a remissão de pecados. Mateus, capítulo 3, verso 11. Houve uma transição aqui. Num período de João Batista, já a forma que Deus estabeleceu era o batismo nas águas. Mateus capítulo 3, verso 11. Veja que as coisas foi mudando pela vontade de Deus. E tinha que mudar. Já imaginou o aumento da população mundial, o aumento do povo lá atrás de Israel? Haja sacrifício de animais, haja sangue de novilhos e de bodes. Mateus, capítulo 3, verso 11. E assim diz, Mateus, capítulo 3, verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aqui nessa leitura, João diz claramente: Eu é que preciso do teu batismo, e tu vens a mim? E Jesus respondeu acerca do batismo de João: Deixa por enquanto. Aqui está, amado, a sabedoria. Assim como a forma de purificação de pecados estabelecida na lei era provisório, o batismo nas águas de João também. Porque Jesus disse claramente: deixa por enquanto. Então, se é por enquanto, então vem algo superior. Deixa por enquanto. Foram essas as palavras ditas por Jesus. E João também diz claramente, no verso 14: Eu é que preciso ser batizado por ti. E entendemos claramente, amado, que isso aconteceu, não só para com João, mas para com todos, que é judeu, que é escravo, que é livre. Cristo realizou um batismo a favor de todos, e está descrito em Romanos, capítulo 6, verso 3. Vejamos essa evidência. Capítulo 6, verso 3. Nessa evidência que vamos ler, se cumpriu o batismo de todos, que João diz: Eu é que preciso do teu batismo, e tu vens a mim?
Então vejamos essa leitura, Romanos capítulo 6, verso 3. E assim diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, é essa novidade de vida que tem que ser anunciada nos 4 cantos do mundo, que todos nós fomos batizados na morte de Cristo Jesus, que era o batismo que João se referia: eu é que preciso do teu batismo. E Jesus realizou isso na cruz, para todos os povos, de uma única vez, oferecendo seu corpo como sacrifício vivo para a purificação dos pecados, como diz lá em João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de que forma? Que foi pelo batismo, pela sua morte, que foi o nosso batismo. E Paulo até adverte aqui a igreja, aos romanos: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Então muitas pessoas nessa igreja estavam ignorando essa verdade, por falta de conhecimento ou por incredulidade mesmo, porque muitas vezes pregamos a graça de Deus e as pessoas, por não compreenderem e não permanecerem, ficando um pouco mais, ouvindo mais mensagens, ouvindo mais a palavra da graça de Deus, muitas se escandalizam. Ou seja, um perverso coração de incredulidade os afastou do Deus vivo. Como diz lá em Hebreus: jamais aconteça em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, quando alguém ignora essa verdade e se afasta dela, está se afastando do próprio Deus. Do próprio Deus. Então, a forma de purificação de pecados, segundo a lei de Moisés, deixou de existir. Deus estabeleceu uma nova aliança, como Jesus diz: esse é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Então, se existe uma nova, a velha já perdeu seu valor. Assim como também a forma de purificação de pecados, batismo nas águas, também foi temporária. Foi até a morte de Cristo, e de lá para cá perdeu também o seu valor. Como Jesus mesmo disse claramente a João: olha, deixa por enquanto. Quando eu realizar o meu batismo, tudo se resolve, que é a minha morte, que é a minha crucificação para a purificação de todos. E muitas pessoas ainda não entenderam isso, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, como está descrito claramente em Romanos capítulo 6, verso 3. Vejamos também Efésios capítulo 4, verso 5. Efésios capítulo 4, verso 5. Vamos também a essa evidência. E assim diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então veja que nessa evidência, Paulo diz claramente que há um só batismo. Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Se há um só batismo, o das águas deixou de existir, amado. Não pode ser dois mais. Paulo está dizendo aqui que há um só batismo. E é esse que você tem que receber e não ignorar. Muitas pessoas estão se batizando nas águas por pastores que se inculcam por sábios e não têm entendimento da verdade. Quando isso acontece, essas pessoas sem entendimento
está desprezando a crucificação de Cristo, que é o nosso batismo. Está desprezando, está ignorando. Não. O batismo de Cristo não teve valor nenhum. É o das águas que vai me limpar. Ou seja, estão ignorando as verdades em suas vidas. E com esse proceder, se chegam à verdade, conhecem a verdade e a desprezam, estão afastadas do Deus vivo, porque estão desprezando o amor da verdade para serem salvos. Vejamos também essa leitura em Hebreus, capítulo 10, verso 10. Veja o que o batismo de Cristo realizou em nossas vidas. Hebreus, capítulo 10, verso 10. E assim diz: nessa vontade é que temos sido santificados. Que vontade foi essa? Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Veja que uma vez por todas, como diz lá em Hebreus 9, 26, com uma única oferta, todos nós fomos santificados. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E veja, observe bem o verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais podem remover pecados. Ou seja, a lei de Moisés era ineficaz e imperfeita. Não removia o pecado das pessoas para sempre com os derramamentos de sangue de novilho e de bodes. Mas o de Cristo é superior, é perfeito. Por isso que está escrito claramente, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos que estão sendo santificados. Ou seja, todos aqueles que estão recebendo o conhecimento na mente que o batismo de Cristo nos purificou do pecado para sempre, esses estão sendo santificados num conhecimento, sendo libertados por meio dessa verdade, libertados de falsos ensinos. Quando isso acontece, de fato há uma libertação. Quando as pessoas entendem o Evangelho da Graça, que não são mais pecadores, jamais elas se assentam nessas igrejas religiosas para ouvir que são pecadores, porque a palavra as libertou. Por isso que nós, que recebemos o Evangelho da Graça, jamais nos assentamos para ouvir esses pregadores. Paulo mesmo diz: nem por uma hora me submeto, porque não tem como a gente aceitar mais a mentira no lugar da verdade. Aquele que tem sede da verdade e que entende o Evangelho jamais se submete a ouvir de uma autoridade religiosa que se inculca por sábios dizer que ela é uma pecadora. Jamais ela se submete a isso. Ela, tendo conhecimento da verdade, que Cristo a purificou para sempre. Porque com uma única oferta, ou seja, o batismo de Cristo na cruz, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, amados de Deus, essa mensagem trouxe um esclarecimento para você o que é o batismo de Cristo. Superior aos derramamentos de sangue da lei de Moisés, sangue de novilhos e de bodes, superior também aos das águas para a remissão de pecados, como Deus ordenou a João. Mas essas duas formas para a remissão de pecados, para tirar o pecado do povo, teve o seu fim, porque uma forma superior na nova aliança se estabeleceu, e foi a morte de Cristo. Com uma única oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Aqui eu deixo meu abraço do seu amigo pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. E como diz Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos,
e Cristo te iluminará. Então essa mensagem é para que você desperte. Levante-se de entre os mortos, ou seja, saia dessas igrejas religiosas e venha aprender a verdade na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Um abraço a todos. Até mais. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.